Por um momento, não sejamos mais senhoras registrando o passado, mas meninas vivenciando tudo outra vez. Foi uma tarde tranquila na fazenda onde Messias, Angelina, Rosa, Maria Júlia e Cleusa passaram boa parte da infância. Agora, já mais velhas, voltaram para uma visita especial. Caminhando juntas pelo pasto, relembravam os momentos alegres de outros tempos. Parece que nada mudou aqui, comentou Angelina, passando a mão pelo tronco de uma árvore enorme e frondosa. Essa árvore. Messias estreitou os olhos, pensativa. Sempre achei que ela escondia alguma coisa. As irmãs se aproximaram, observando os galhos retorcidos e o tronco firme. Foi então que Rosa viu uma folha enrolada, presa a um galinho fino. O que é isso? Perguntou, olhando para Maria Júlia, que rapidamente a tomou de suas mãos e a leu em voz alta. Minha primeira história é um segredo sobre alguém muito especial. Mas só conto para quem ouvir. As irmãs se entreolharam, desconfiadas. Quem teria deixado isso aqui? Perguntou Cleusa, franzindo a testa. Será que a árvore quer mesmo nos contar uma história? Falou baixinho Messias, empolgada. Elas se sentaram na sombra fresca da árvore, fechando os olhos por um instante, deixando o vento suave passar entre os cabelos. Então, ouviram um farfalhar diferente nas folhas, como se a árvore estivesse sussurrando. O vento que balançava os cabelos também começou a balançar as folhas da grande árvore, e um novo bilhete caiu sutilmente no colo de Cleusa. Com dedos trêmulos de curiosidade, ela o desdobrou e leu em voz alta. Nem tudo na fazenda é o que parece ser. A beleza dos campos esconde historias que poucos conhecem. Será que é sobre o dono da fazenda? Disse Rosa, horrorizada. Ou sobre uma coisa que ninguém descobriu. Completou Maria Júlia. A árvore parecia escutar. O farfalhar de suas folhas tornou a acontecer, e de repente, a história começou a se desenhar na mente das irmãs. Elas se lembravam do dono da fazenda, um homem de riso fácil e modos sedutores. Quando meninas, sentiam calafrios ao vê-lo rondando, sempre com aquele olhar que fazia com que elas corressem para se esconder no galpão ou atrás dos tonéis de água. Mas, ao mesmo tempo, a fazenda tinha um aspecto inspirador. Os campos dourados pareciam brilhar de uma forma especial sob o sol do entardecer. Os ventos carregavam sugestões que ninguém sabia explicar. Algumas noites, luzes misteriosas dançavam entre as árvores, e as histórias dos antigos moradores apontavam segredos escondidos. Talvez a árvore queira nos contar algum segredo, disse Maria Júlia, com os olhos brilhando. As irmãs se ajeitaram melhor ao redor da árvore, ansiosas para ouvir o que ela teria a dizer. Então, o barulho das folhas aconteceu de novo, e a voz da árvore foi ouvida através de mais um bilhete. Os antigos moradores sabem que há tesouros que escapam à visão de quem olha apressadamente. As irmãs estavam tão envolvidas na história que quase não perceberam passos lentos se aproximando. Era Mara, que ficara para trás com sua inseparável amiga Nair, admirando as paisagens da fazenda. Quando finalmente chegaram, Mara vinha rindo, enquanto Nair gesticulava animada, ainda encenando no caminho. Vocês não vão acreditar, disse Mara, ofegante. Nós nos atrasamos porque a Nair resolveu fazer uma investigação muito séria de última hora. Ora, uma investigação muito séria não, né, Mara? Protestou Nair, rindo. Eu só queria ver se o velho buraco ainda estava lá. Que buraco? Angelina perguntou, curiosa. O buraco do poço falso. Exclamou Nair, como se fosse óbvio. Diante dos olhares confusos, ela explicou. Quando éramos pequenas, alguém alertou que o velho caseiro havia cavado um buraco ali, mas nunca fechou direito. Diziam que se pisássemos em cima, a terra cederia e cairíamos num buraco sem fundo. Mara balançou a cabeça, rindo. E, como boas crianças da roça, em vez de evitarmos o lugar, passamos anos testando com galhos, pedras e até jogando bicho morto para ver se afundava. Eu nunca voltei lá desde então, continuou Nair. E, ora, hoje achei que era um ótimo dia para ver se o tal buraco existia mesmo. E existia? Perguntaram, curiosas. Nair fez um gesto dramático. Não.
Era só um pedaço de chão fofo. Perdemos anos de medo à toa. Mara riu alto sem conseguir parar, tentando disfarçar os constrangimentos da infância. E ficamos lá, gargalhando feito duas bobas, imaginando quantas outras histórias dessas a gente acreditou. Só percebemos o atraso agora, e corremos para cá, imaginando que teriam vindo para a sombra dessa árvore, que sempre nos atraiu. Mas valeu a pena. Concluiu Nair, com um sorriso tímido. Afinal, algumas dúvidas precisam ser resolvidas, nem que seja décadas depois. Messias pediu atenção e disse: a árvore está nos contando um segredo. Tem a ver com os antigos moradores. Mara franziu a testa e indagou com as mãos. Antigos moradores. Isso me faz lembrar. Fechou os olhos e refletiu. Eu ouvi essa história quando era pequena. Era um segredo que ninguém se atrevia a contar em voz alta, disse Mara, olhando para as irmãs com um brilho misterioso nos olhos. Conta logo, irmã. Pediu Rosa, prendendo a respiração. Mara sentou-se sobre uma raiz retorcida e começou a falar. Dizem que, há muitos anos atrás, um casal morava nesta fazenda. Eles eram ricos, tinham terras, animais e uma casa que parecia um castelo. Mas, um dia, do nada, desapareceram. Desapareceram. Repetiu Maria Júlia, arregalando os olhos. Sim. Como um passe de mágica, confirmou Mara. E ninguém nunca descobriu para onde foram? Perguntou Cleusa. Mara balançou a cabeça negativamente. O estranho é que não havia sinais de briga, nada roubado. Tudo ficou exatamente como estava. Apenas os dois sumiram. Retirados repentinamente ou levados pelo vento, as irmãs estremeceram. A árvore soltou um longo suspiro através das folhas, e então, um novo bilhete caiu no colo de Mara. Ela o abriu devagar e leu em voz alta. Nem toda despedida tem um adeus. Às vezes, os olhos não veem o que o coração já sabe. As palavras se juntaram no ar, elevadas a viver por si mesmas. O que será que isso quer dizer? Quis saber Messias. A árvore parecia guardar o resto da história, e as irmãs sabiam que, para descobrir a verdade, precisariam o ouvir com atenção. Elas ficaram em silêncio, sentindo uma tensão no corpo. A árvore balançou as folhas novamente, revelando o final daquela história esquecida pelo tempo. Mara respirou fundo e contínuo. O mais estranho de tudo foi o que aconteceu depois. As terras continuavam ali, os animais vagaram sozinhos, a casa permanecia de pé, mas ninguém os notava mais. Com o tempo, o vento começou a soprar mais forte, a chuva veio sem piedade, e tudo foi se desfazendo, sumiu por completo. Angelina olhou ao redor, apertando os olhos. Então, nem o castelo ficou. Nem uma parede, um tijolo. Nada, confirmou Nair. Só uma lembrança. E, claro, o conto. As irmãs emudeceram, sentindo um frio diferente no peito. Não era apenas medo, era o confronto da história viva ao redor delas. Messias olhou para a árvore, hesitante. Mas se tudo desapareceu, como é que ainda sabemos dessa história? A árvore, que até então permanecia observando, bufou um novo bilhete que se desprendeu de seus galhos e flutuou até o chão. Cleusa o pegou com as mãos trêmulas e leu em voz alta. Nem tudo se perde. Algumas histórias se recusam a desaparecer. Cada uma tentava absorver o peso daquela revelação. Uma história que se recusava a desaparecer, mas por quê? Rosa, contribuindo para a reflexão coletiva, disse. Se a história continua aqui, então talvez o casal nunca tenha ido embora de verdade. As palavras subiram ao topo da árvore que, balançando os galhos, queria responder. Nair caminhou até o tronco, passou a mão pela casca áspera. Não acho que seja sobre compreender o que aconteceu com eles, mas sobre o que devemos compreender agora. Rosa franziu a testa. O que quer dizer? Messias deu de ombros. E se essa história ainda existe por um motivo? E se a árvore estiver esperando que alguém termine? Maria Júlia, sempre prática, cruzou os braços, questionando. Mas como podemos terminar algo que nem sabemos como começou? Cleusa, que ainda segurava o bilhete em mãos, viu uma coisa estranha. Virou o papel de um lado para o outro.
No verso, letras miúdas e quase apagadas formavam uma frase incompleta. O que se perdeu, o restante era ilegível, pois o tempo roubara seu fim. As irmãs se encararam. Era um novo mistério. Um que talvez não tenha resposta. Mara demonstrou um semblante carinhoso e leve. Olhou para a árvore com reverência. Acho que algumas histórias nunca terminam porque é preciso continuar sendo contadas. E, naquele momento, todas descobriram que aquela não seria a última vez que se sentariam ali para ouvir a árvore sussurrar histórias. Fim.